Rapaz, tinha tanta pobreza na minha vida. Não faz sentido nenhum morar onde eu moro. Eu nunca desejei ter uma Ferrari, eu só queria ouvir o ronco de uma, só pra você saber. Esse era meu sonho, o maior sonho que eu tinha quando eu era criança. Eu não queria ter, não concebia nem a ideia de sonhar isso. Realmente, tudo começou a ficar ridículo. Tudo. O senhor falou pra mim, vai lá e peita aquele negócio do Goiânia Arena. Aquilo é ridículo. E foi muito mais ridículo ver 2.000 pessoas querendo comprar ingresso e não tinha. O senhor, para mostrar que é ele fala assim, ó, nunca vai ser na capacidade. É ridículo. É muito ridículo. Só um pouquinho. Desde quando eu assumi minha vida para ser um ridículo, coisas ridículas acontecem todos os dias. Várias pessoas falaram, você tem que assumir que você é pastor. Eu não sou pastor! Eu nunca gritei falando isso, é a primeira vez. Eu não sou! Não me chamou para isso! Quem tem nome forte no reino não precisa de título. Aprende isso. Nunca gritei falando isso. Chega! Mas se ele te mandar fazer uma coisa, sempre tem um padrão do Deus vivo. Tudo que ele manda fazer vai ser ridículo para alguém que é natural. Quando falar é ridículo, pode fazer que foi ele. É o padrão das coisas que ele pede para os outros fazerem. Então eu quero que você mentalize agora esse grito. Você dá conta de falar assim, ó, eu sou ridículo. Fala assim, ó, eu topo o ridículo. Ninguém me para. Respira. Você sabia que é ridículo você ter ficado tantos anos no caixão e agora falar que vai sair? Isso é ridículo. Só um pouquinho. O problema é que quem é curado quer abrir a boca agora. Espera. Sabe o que é muito louco? É que quando você está aberto para o ridículo, algo assustador acontece. Coisas extraordinárias estão atrás do ridículo. O ridículo anda escondendo o extraordinário. Aí na hora que você fala, eu assumo essa parte. Aí você pega na mão de coisas absurdas que não tinha nenhuma chance de você conseguir. Eu lembro de pessoas que me amavam falando assim, é ridículo esse negócio de desbloqueio. Pois é, eu assumi o ridículo para achar vocês. É ridículo alguém que faz um evento que fez naquele dia com 15.000 pessoas fazer um com 173. Só que eu estou enxergando 173 milhões de pessoas aqui. Entende? É isso que você não entende. Você não entende, eu consigo entender, porque eu sou ridículo. Isso é ridículo. Se eu fosse uma pessoa normal, o máximo que eu ia fazer é, não, agora eu sou pessoa de grandes eventos. O problema para mim não está no evento. O problema para mim está no percurso. Se você teve coragem de vir aqui do jeito que foi, no último dia do ano, do jeito que eu te chamei, amigo, você é um servo bom e fiel, não volta atrás mais não. O processo que você veio aqui foi para fazer isso aqui, ó. Você carrega essa unção de destravar os outros. E já pratica agora ao vivo, na frente dos outros, sem merecer. E aí cada uma de vocês começa a transmitir vida para outras mulheres. E aí quando você entende que o ridículo vai tomar conta de todas as coisas, você vai ver a geração dos normais vai começar a ficar abalada. O tempo inteiro pessoas ficam falando, quem que é esse homem? Alguém ridículo, é o máximo que você consegue definir dele. Fora dos normais. Como é bom. Não tem um pingo de vergonha de sentar na mesa de ninguém. Pode ser rico, pode ser o que quiser. O que eu sinto no meu coração eu falo. Só que tem que abandonar algumas coisinhas. Você precisa de abandonar algumas. Você quer um ridículo agora, o que ele está fazendo? O normal fala, o que é isso? Ele quer sentir a experiência, é o ridículo. Ser ridículo faz bem para a alma.
mas é um atentado para o corpo, porque ele fica em conflito, mas faz bem demais para a alma. Quando o Steve Jobs, que nunca foi na minha igreja nem na sua, falou assim: eu quero que o celular só tenha uma tecla, todo mundo olhou para ele assim, ó. É ridículo. Ele não queria que o celular não tivesse tecla nenhuma, ele só pediu, era ridículo ter uma. Quando ele acessou o ridículo e colocou uma, outro dia ele virou e falou assim: vocês conseguiram pôr só uma, né? Vocês vão tirar tudo agora. Porque ele acessou um nível maior de ridicularidade. Quando ele acessou 2 níveis de ridicularidade, não existe um único celular na Terra, smartphone, que não tenha o que ele viu. LG, Samsung, não sei o que, todas as outras marcas copiaram ele. Mas quando ele falou que ia fazer, todo mundo riu da cara dele. O ridículo acessou o extraordinário e criou uma tendência mundial, e todo mundo tem que fazer do jeito que ele fez. O dia que o Henry Ford falou: eu quero que construa um motor V8. Não existia motor V6 na Terra. Eles falaram: não tem como fazer motor V8 em um único bloco, vamos ter que construir 2 motores separados. E o Ford falou: quem é que paga vocês? É você. Então vocês só vão voltar na minha presença quando vocês aparecerem com motor de um único bloco com V8. 1 mês nada, 2 meses nada, 3 nada, 4 nada, 5 nada, 6 nada. Depois de 1 ano os caras voltam com o motor. E eles falaram: o Ford, você é demais. Aí ele: é demais por quê? Porque o motor existe, tá pronto. O motor sempre existiu. Vocês que estavam atrapalhando. Sabe o que é interessante? É que se você não for ridículo, os especialistas vão querer te impedir. Quem entendia de motor falava que não dava. Quem tinha visão falava que dava. Por isso que Deus não deu o projeto da Arca de Noé para um cara que sabe fazer canoa, porque ele nunca ia fazer. Nunca! Por isso que ele não pegou um guerreiro da SWAT ou alguém, um ninja oriental, e colocou na mão dele um projeto de libertar o povo de Israel. Ele colocou na mão de alguém que tinha fala pesada. Ele não colocou o projeto de ser sábio na mão de alguém que estudou em Harvard. Ele põe na mão de alguém que comia direito. Só isso. Daniel. Grande qualidade de Daniel. Ele só se alimentava direito. Não consegui ver, até hoje estou caçando. Aí por comer direito, o cérebro dele era uma máquina. E ele era mais propenso a entender as coisas com mais velocidade. Inclusive foi categórica a sabedoria dele, mencionada na Bíblia. 10 vezes mais do cara que era o segundo colocado. Está escrito assim. 10 vezes maior do que o do maior sábio que tinha lá. As coisas ridículas são tão estranhas que o cara que resolveu o problema inteiro depois de Jesus era o cara que perseguia os filhos. E é tão ridículo quando o mover vem que ele acessa essas coisas. Pedro ficou em estado de choque de ver um ridículo pregando no lugar dele. Quando você começar a ver, é tão ridículo, seus irmãos colocando você para fora. Seus irmãos vendo, todos eles, os 11 irmãos, vai para fora. E é ridículo o dia que o Senhor coloca eles pedindo comida para você, é o governador do Egito. As coisas de Deus são loucas para quem é normal, tá? Então agora a gente vai dar escrito de liberdade. Parece alguma coisa normal, mas um dia tem ali, né? Onde o grito da independência foi aqui em São Paulo, não foi? Não foi? O grito do Ipiranga foi bem ali, tem o Museu do Ipiranga. O grito marcou uma nova fase do Brasil. Nós não somos dependentes mais. Quando deu aquele grito da liberdade, o império caiu. Talvez você entenda o que eu estou falando. Quando aqueles homens peitaram o imperador, eles falaram assim, ó: nós não dependemos mais do império. Aqui nós somos livres. O império de Portugal caiu. Pablo, e qual que é o nosso império que vai cair? O das trevas. O grito da liberdade se assume o reino e a soberania. O Brasil naquele dia começou a entrar no crescimento para ser soberano, para não se curvar para ninguém. Esse é o seu dia. Dia da soberania. Caixão para ser escolhido por outra pessoa depois que você morre. Sucesso só é contado depois que você morre.
E você só nasce de novo depois que você morre. Nunca mais. Nunca mais. Absolutamente. Entre na corrida dos otários. Pablo, não fala isso da imagem e semelhança do Criador. Jamais alguém que é imagem e semelhança do Criador é um otário, mas quem não ativou continua sendo um otário. Tem que ouvir carinhosamente isso que eu estou falando. Porque se a configuração da imagem e da semelhança estiver errada, você não carrega ela. Você é um otário. E o meu trabalho, desde quando eu deixei de ser otário, é ir atrás de um otário de cada vez e falar para ele: deixa de ser um otário. Deixa de ser um alienado. Deixa de ser um medroso. Deixa de ser um idiota. Deixa de ser um fugitivo. Deixa de ser um homicida. Com essa boca sua fechada. Não tem como mesmo se levantar contra a imagem e semelhança dele. Mas aonde que está essa imagem e semelhança dele? É muito simples. Eu te dou uma dica do fundo do meu coração. Uma dica só. Se junta com pessoas que querem a mesma coisa que você. Não tem como, você tem acesso ilimitado quando você faz isso. Abre esse QGR na sua casa, cara. A gente tá fluindo no mesmo espírito. Sabe o que você acabou de ver? Por que a sua casa não vira um lugar desse? Para de abrir lá. Não, a gente abriu a nossa casa. Para de ficar lendo coisas lá e só transmite vida lá na sua casa. É melhor você não ler nada. É melhor você não cantar música nenhuma. Tem gente que lê todas as coisas certinho, igual todo mundo. Canta as mesmas músicas iguais a todo mundo, mas não tem nem cura, não tem libertação, não tem nada nessa casa. Não tem prosperidade, não tem paz. Tem nada. Mas a música abençoada é tocada. Seja um rio ou múltiplos rios de águas vivas. Você vai ver que música pode ficar de lado. Ela ajuda demais, mas pode ficar de lado. A leitura de várias coisas ajuda demais, mas pode ficar de lado. Mas se um rio encostar num canal de terra, o canal de terra vira rio. Se o rio encostar numa terra, a terra vira rio. É impossível não virar. Se alguém com volume de águas encosta numa terra, seja que tipo de terra for, a força da água vai empurrando a terra e vai abrindo uma cova, vai abrindo uma vala. E aquilo que tinha o nome de terra vira um rio. Tem uma coisa que me impressionou lá no Grand Canyon, que eu fiquei doente. Eu sentei na beira do vale lá, da sombra da morte, lá em cima. E aí me falaram que aquele rio Colorado, no passado, ele corria para outro lado. E aquilo me deixou louco. Eu falei: Senhor, o que tem do reino escondido nesse rio? Na antiguidade ele corria numa direção. Depois de certo tempo, que até o dia de hoje, ele começou a correr para outro lado. E o Senhor falou assim no meu coração: assim como os homens convertem os seus corações para mim. Antes o rio fluía para um lado. Quando eles encontram comigo e conectam em mim, eu faço eles virarem o rio de lado. O rio é o mesmo. A conversão é igualzinho o rio Colorado. Inverter o curso das águas. Vou te explicar por que tem que inverter. Porque se o rio, por causa da altitude baixa dele, estiver pegando uma água salgada que produz morte, lá do Mar Morto é 10 vezes mais salgada que qualquer outro mar. Não tem vida. Se por acaso você tem a sorte de estar debaixo de um mar desse, 1 centímetro abaixo, essa água faz um curso para um lado. Só que se você pegar a água da fonte, da montanha, e ela vir numa torrente, ela inverte um lado e leva essa água salgada lá de volta para o mar. Se a sua vida está amargurenta, sua vida está salgada, sua vida está terrível, é porque a água do mar está entrando no seu rio. Vocês sabem, né, que água de mar entra em rio, sim ou não? Não tem rios que encontram? Só que se vier força lá da fonte e os rios não segurarem as águas, vem tanta força que o mar não entra dentro do rio. Qual que é a época do ano que alguns mares invadem os rios? Quando a água do rio baixa.
Pega esse código, pelo amor de Deus. Quando a frequência baixa de um rio, o mar vem e salga a vida da pessoa, acaba com ela. É aquilo que nem era do rio, começa a ser transferido para o rio. Isso é muito louco. Se nós estamos conectados na fonte, não tem como baixar. Só baixa a frequência a gente desconectar da fonte. A fonte é infinita. A fonte é pressão o tempo inteiro. A fonte nunca vai perder para o mar. Nunca. Talvez você não saiba o símbolo do mar, mas eu vou te ensinar. Lá em Apocalipse 20 fala que no final o mar vai secar. Vocês não sabem disso, né? Vai ler a Bíblia. Está escrito. Pablo, por que o mar vai acabar? Porque não precisa da água salgada. Vocês estão prontos? Vocês querem saber o que foi o sal na terra? Aquele dia que o Senhor falou para Noé: Noé, eu vou resetar a terra. Faz a arca. A água que ficava concentrada bem baixa, ela subiu todinha na terra. Salgou a terra inteira. Até o pico da montanha. E é por isso que você acha sal em pico de montanha hoje. Porque veio do mar. O dia que o Senhor foi colocar a condenação em Sodoma, aquela mulher virou estátua de quê? Sal. Você sabe por que veio uma condenação de sal? Porque quem foi chamado para ser sal não foi sal na terra. E aquele lugar que chama Mar Morto hoje é onde era Sodoma e Gomorra, só para você saber. Por que chama Mar Morto? Que a condenação foi tão pesada naquele lugar, que veio tanto fogo e sal, que aquilo afundou e ficou o mar mais baixo de todos. Por isso que não tem vida lá, só tem bactéria. O que você tem que entender? Você precisa é da fonte. Se a fonte te lavar todo dia, você não suporta ficar com isso só para você, porque é muita força. Fala assim: eu sou o sal, eu sou a luz, eu sou a regeneração dessa geração. Como você vai ficar calado? Como você vai ficar oprimido? Como você vai ficar tímido? Como você vai ficar acusado? Como é que pode você ficar sem liberar o perdão? Como que pode um negócio desse? Por quê? Não, é só com a minha mãe. Com a minha mãe a gente se entende. Não é isso não, é porque se você não falar, pode até ferrar só você e sua mãe, só que você não foi programado para ser só você e sua mãe, você foi programado para fluir rios de águas vivas. E aí você fechou um rio, fechou outro. Não está fluindo através da sua vida. A minha treta não é de você dar errado. A minha treta é que você freou um rio inteiro. E milhões de pessoas vão ser ferradas por isso. Fala assim comigo: Deus é sábio. Quando Ele criou os céus e a terra, Ele colocou tudo conectado numa malharia de fibra ótica. Se falhar um, falha milhões. Vocês não entendem isso não, né? Teve uma coisinha que apareceu no meu avião e dava uma falha e ninguém sabia explicar. Teve que desmontar o painel inteiro, checar fio por fio. Porque quando estava chegando na altitude, estava congelando um dispositivo. Ninguém sabia explicar. Aí esse dispositivo ele congela e aí ele para de funcionar. E sendo que o avião pode congelar, inclusive. Pode chegar a 60 graus negativo, de boa que ele descongela. Ele tem um descongelador disso. Só que um fiozinho que ninguém sabia o que era, estava dando essa pane. Teve que desmontar tudo para achar a pane. Quando você não entende o que eu estou falando, você acha que uma coisinha daquela não faz a diferença. Uma pessoinha desbloqueada aqui agora faz uma diferença. É um fiozinho que ninguém sabe, que derruba avião e mata um monte de gente. Fiozinho. Fala assim: eu sou um fiozinho do reino. Que quando está configurado, passa em altíssima banda larga de tanto dados que passa lá e afeta os outros. Confesso, se dependesse de mim, se dependesse da minha inteligência, não da sabedoria, eu não ia fazer o que eu estou fazendo. Eu ia criar um negócio só para mim e ficar só na minha e não querer ouvir problema do senhor, problema seu com seu filho. Eu não ia querer ouvir que você saiu lá do Piauí, do Pernambuco, tanto faz. Tanto faz. Eu não ia querer saber nada que vocês me falaram. O problema com seu pai, o problema é seu. Cada um dos problemas eu ia falar: o que eu tenho com isso? Só que o seguinte:
Pessoas fizeram o que eu estou fazendo por você. Fizeram antes de mim. Foi por isso que eu fui alcançado. Tem pessoas que estão orando há muito tempo, você nem sabe. Para se levantar as vozes. Para levantar o exército. O exército está levantado. A pergunta é, que hora que ele vai cair? Pode até cair, mas se tiver junto, o outro levanta. Deixa eu te falar uma coisa. Você se sente próximo a mim? Sim ou não? É porque a gente é próximo. Por causa de uma linguagem, o reino. Porque se for por causa da religião, está todo mundo distante. Fala o nome da religião que você ainda acha que está, ou da religião que você era. Só fala, cada um fala a sua. Fala. Assembleia. Ministério, é tanto nome que eu não vou nem repetir. Fala de quê? Batista. Quadrangular. Nazareno. Congregação cristã. Você não pode ficar aqui não. Cadê o véu? Não, tem que pôr um véu. Dá um véu para ela. Papo, você está criticando? Isso nos separa. Hã? Vocês são da onde? Não pode vir, ué. M12? Meu Deus do céu, você vai morrer. Escuta o que eu estou te falando. A religião nos separa. Mas o reino faz o quê? Une independente de qualquer coisa. Do lugar, do dinheiro, de qualquer coisa. Nós somos a mesma coisa. Só que a religião é o seguinte. As congregações não pode ficar aqui do lado. Tinha que estar um lado só de mulher. Viu, Bel? Pablo, você está criticando. Não, eu estou te falando o que separa o povo de Deus. Você é testemunho de Jeová, você não pode estar aqui. Quando você falou isso para mim, sabe de que eu lembrei? Uma senhora que foi em 10 palestras lá em Rio Verde, Goiás. Toda vez ela falava, eu sinto meu coração de fazer, mas eu vou ser expulsa. Fazer o MEDP na época. Eu pus a mão no ombro dela, eu falei assim, me responde uma pergunta. Se você der conta de responder ela, você não precisa fazer. Você é feliz? Você vai fazer um MEDP. E eu quero ver se você consegue voltar para esse lugar. Dica que eu te dou. Eu te mostro. Se você estiver debaixo de uma religião e essa religião pregar um princípio teológico que chama gloriosa igreja, não mande nem SMS, nem um WhatsApp, não ligue, não avise ninguém. Pega avião seu, mira numa proa, dá tudo que você tem e escapa disso. O que é o princípio da gloriosa igreja? A religião que fala assim, ó, só que a gente vai ser salvo. E eu vou te falar, cada 10, 8 é desse jeito. Primeira dica que eu te dou. Tô nem aí qual que é o nome. Mas eu já sei. Você falou o nome, eu falo, essa tem, essa tem, essa tem, essa tem. Se eles ficar com a síndrome messiânica, que é só eles que vão ser salvos, é a mesma coisa dos judeus, a mesma coisa desse povão. Eles acham que é só eles. Eles criaram um sistema de alienação, que é o quê? Um paraíso sem saída. Então, como não tem saída, não dá para pedir licença, eles não deixam. Vai ter que fugir. Por que eu estou te falando isso? Porque quando você é livre e está num ambiente que não é de liberdade, o que vai voltar a ser a sua vida? Ei, pastores. Aqui tem pastor? Levanta a mão. Tem pastor? Amigos, eu, Pablo Marçal, estou aberto para ser repreendido por vocês. Eu nem conheço a maioria de vocês que levantaram a mão. Vocês, pastores, que estão assistindo aqui, ó, 16.600 pessoas. Eu, Pablo Marçal, sou seu irmão e eu estou aberto a ser repreendido na palavra. Mas é na palavra, na sua religião, eu vou te meter um pé de rodo. Se você quiser me repreender, eu estou aberto. Mas não vem com a sua escassez falar que eu sou de teologia de prosperidade, não. Porque teo é Deus, logia é estudo. Se você for estudar Deus e falar que a teologia é da pobreza, você não entendeu nada. Então eu não vou aceitar a sua escassez querer dominar sobre mim. Mas se você for homem de Deus, mulher de Deus, com a palavra, eu paro um dia meu para te ouvir. Eu não paro um minuto meu para ninguém, nem para o mais poderoso que eu conheço. Mas você que tem algo para me repreender. Eu, Pablo Marçal, falo aqui. Eu estou prontinho para você me falar o que você tem da parte de Deus. Mas se você vier falar alguma merda da sua religião para mim, você vai tomar um pé de rodo fisicamente falando. Se você fizer eu perder um minuto para você vir falar de religião para mim, eu vou te dar um pé de rodo e vou deixar você cair no chão. Se você tiver humildade, eu te levanto. Senão eu não faço isso. O que eu quero que vocês entendam. Quando eu falei para vocês, gritem. Só quem sabe de Bíblia. Que gente que derrubou as muralhas de Jericó?
Que jeito? Me explica, como derrubaram uma muralha no grito? Quê? Olha meu braço, presta atenção nesse braço aqui. Por que a gente não é tão ridículo assim? Os caras fizeram o quê? Rodearam o negócio. Agora mete o berro para você ver. Por que eles ficaram rodeando? Para falar, quem governa sobre esse lugar somos nós. Nós tomamos posse. Eu lembro quando eu fui me tornar o executivo mais novo do grupo Oi Brasil Telecom, eu acordei às 4 horas da manhã e fiquei rodeando o prédio, igualzinho. Eu sou ridículo, lembra que eu te falei? Eu rodeei e falei assim, tem pessoas que têm 25 anos de empresa, eu tenho 21 anos de idade, que estão concorrendo nessa vaga, 50 pessoas. Dos 50, eu era o último, na probabilidade de todo mundo. Tinha gente com 25 anos de empresa, querendo o cargo. E sim, sem medo de errar, qualquer normal colocaria a pessoa. Só que a parte que eles não sabem, eu estava rodeando o prédio da Brasil Telecom, de madrugada, e falando, eu governo isso aqui. E por mais que tenha pessoas que são melhores que eu, não é a hora deles, porque eu fui colocado aqui por ele, eu assumo a responsabilidade, eu vou pegar esse cargo. Essa parte ninguém via. Eu sempre fico contando uns papos que eu sou bom por aí. Mas eu e o Senhor, a gente sabe como é que eu cheguei nos lugares. Nas madrugadas que ninguém via, na posição, o jeito que eu pisava, igual um idiota, igual um louco, igual um ridículo. Eu vi os nomes, era assim, ó, de 50 caiu para 30. Aí próximo processo seletivo, de 30 caiu para 20, de 20 caiu para 12, de 12 caiu para 8. Eu tenho as folhas guardadas assim, ó. Pablo Marçal, avançando. Sobrou 3, a última folha, só o Pablo foi aprovado. Eu não duvidei nem um segundo, a chance era 0 para eu assumir. Só que na hora que eu sentei na última entrevista, eu olhei e falei, eu sei o que está no seu coração. A entrevistadora olhou e falou assim, o que está aqui? Você acha que eu sou jovem demais? Que eu sou imprudente demais? Eu sou isso. Quando eu fiz isso, parece que fez sim na manhã. Eu falei, você pode falar o que for, eu estou aqui para aprender. A preocupação que eles tinham comigo gigantesca é que um cara jovem ia passar o rodo na empresa. E eu falei assim, ó, eu tenho 5 anos de empresa. Se você achar um testemunho de alguém que eu engracei aqui, eu peço para sair agora. Vocês não precisam pagar minha indenização. Nada. Aí tirou uma preocupação. Aí eu falei, vocês acham que eu sou inconsequente, não sou? Vocês podem falar, minha cabeça é aberta para ser editada. Aí fui tirar outra. Aí tira outra. Só com sabedoria. Passou 5 segundos. A pessoa que estava com ódio de me ver lá, que não era favorável ao meu respeito, achou graça em mim. Mas era o Senhor que estava por trás. Fala isso. Faz isso. Não é habilidade que você tem, porque o Senhor fala assim, ó, se eu te chamei, fica tranquilo, eu ponho as palavras na sua boca. Só que você só tem que fazer só um trabalhinho, ó, pega esses 2 dedinhos e coloca aqui, ó, e abre. E ele fala. É muito bom ser um folgado no reino, moço. É muito bom. Você não precisa ficar louco fazendo conta. É a melhor coisa que existe. Então eu quero te pedir uma última coisa. Seja o remédio dessa geração. Não desiste nem um dia. Só lembra de carregar vícios que são edificantes e sempre trocar eles, senão você vira aquilo. Eu tenho um vício assustador de fazer isso aqui que eu estou fazendo. Só que se eu não substituir isso aqui me engole. Tem cara que é viciado em pilotar carro. A vida dele só é isso. Troque os vícios ao longo do caminho e não ouse ter vícios que matam você, seus filhos e seu cônjuge. Em ninguém. Vícios que não edificam. Por que tem um monte de gente viciada em coisa que não tem nenhum sentido? Destrói. Porque não tem um vício construtivo. Alguém vai falar, o vício é pecado. Você acha mesmo que você edificar a vida dos outros é pecado? Só tem um detalhe. Se esse vício não for trocado, ele vira pecado. Porque aí você constrói na vida do outro, destrói dentro da sua casa. Por isso que eu estou te falando, isso é sabedoria. É assustador para alguns que não entendem o que eu estou falando. Mas nesse ano de 2022, essas besteiras, deixa nesse ano aqui, fecha a página e fala, foi isso que eu vivi até lá. Eu não ia aguentar se eu não tivesse ouvido meu coração de fazer isso aqui. Esse evento. Pablo, evento transforma? Não. Mas realidade de vida, sim. Quando você é tocado, isso sim transforma você. Quando você transborda, igual essa senhora, qual é o seu nome? Eu vou fazer igual Jesus fez lá.
Sempre vou contar a história da Ana Paula. Como é que você chama, lindão? Você que queria falar e eu falei para não falar. Ô Carlos Eduardo, eu sempre conto sua história e você não sabe. E você fica magoado, que eu sei. Deu para sentir na energia na hora que você foi pegar no microfone. Eu conto sua história direto para muitas pessoas. Ela tá contada, tá aberta lá no YouTube até hoje. Só que você tá magoado, porque você parou de contar ela. E aí quando você para de contar, porque você acha que leva prejuízo nisso, você fica parado, o rio desliga e você vira uma represa. E a represa faz o quê? O Carlos Eduardo que tá ali, foi o cara que eu falei na live, de Curitiba. Ele tava em Curitiba, eu falei, compra passagem pra ele agora, eu quero ele aqui no palco. Ele tinha uma paratizona velha, vendeu pra virar meu aluno. E eu paguei a passagem pra ele encontrar comigo. Quando ele encontra comigo, eu tinha acabado de ganhar meu primeiro carro, de volta, um Gol. Eu dou o carro pra ele. Ao vivo, tudo ao vivo. Ele pega o carro e repete a pergunta 3 vezes pra mim. Ele fala assim, é meu? Eu falei, é. Mas é meu mesmo? É meu. Então eu tô te dando. Aí ele me dá o carro. Como ele faz aquilo, ninguém faz graça com um rei. Quando um rei te dá um presente, você nunca vai fazer graça com a cara dele. Eu falei, então você pode ficar aqui e aprender, você vai aprender com a gente. Você ficou quantos dias lá com a gente? 30 e poucos dias. E aí eu falei, então é o seguinte, vou abrir para você aqui, pode entrar no ecossistema para você aprender tudo, pode fuçar aqui no que você quiser. Essa é a história dele. Só que se você ficar presa numa parte da história, essa história, ei garoto, é só uma página, não é um livro. Essa foi uma história que nos uniu. Você aprendeu, precisa multiplicar novas histórias. Quando eu fui para Dubai foi uma página. Só que quando eu começo a produzir muitas histórias, aquilo que era uma página vira uma frase. Você entende o que eu estou falando? Não fica preso. Talvez é tão importante o que aconteceu para você agora, que o que aconteceu hoje é um livro. Mas você vai afetar tantas mulheres que isso vai virar um capítulo. Mas é continuar afetando, e depois vira uma página, que depois vira um parágrafo, e depois vira uma frase, depois vira uma palavra, depois vira uma vírgula.